Olá, tudo jóia? No nosso primeiro estudo, nós tentamos responder uma pergunta básica que foi a seguinte: qual a relação dessa pandemia do coronavírus com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? E nós fizemos um parêntese relacionando o tempo do fim com o renascimento do povo de Israel, que aponta para um tempo de fim. Lemos também o texto lá de Lucas, capítulo 21. Eu gostaria de lembrar esse texto com você, que diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo sobre o mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Nós vimos também em Lucas, no mesmo capítulo 21, no versículo 11, que haverá grandes terremotos, fomes, pestes ou pragas em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. Jesus aqui no livro de Lucas, então ele fala sobre esse sinal da peste, da praga, e temos tentado então relacionar esse sinal com a questão da pandemia, né, do coronavírus. Falamos também que em vários momentos da história já aconteceram pandemias ou epidemias, né, mesmo que localizadas, mas vemos a diferença desse coronavírus. Hoje a gente vai tentar explorar um pouquinho sobre isso, com a velocidade de tantas coisas que geraram consequências por causa desse coronavírus. A gente viu que a peste negra na Idade Média matou um terço dos europeus, localizando ali na Europa, né, a Ásia Menor, parte do norte da África. A gente viu também que a gripe espanhola, no período pós, entre as duas guerras mundiais, também matou muita gente, milhões de pessoas. Tem estimativas aí que chegam na casa de 100 milhões de pessoas. E a gente vê que o sermão profético de Jesus sempre aponta para algo global, algo mundial, guerras globais, fome a nível global, peste a nível global, né? E a gente vê então, principalmente nesse último século aí, esse aumento de pestes, de pragas, sempre tentando atingir a nível global, né? Uma abrangência global. Agora vamos partir nesse segundo estudo para algumas consequências que nós tivemos e ouvimos, vivemos, vivenciamos, observamos com a questão do coronavírus e como que isso, aí vai uma análise bem particular, pessoal minha, como isso pode servir para a preparação do caminho do anticristo. É isso que eu queria comentar com você nessa noite. Perceba a enxurrada de informações a nível global que se espalhou nesse contexto do coronavírus. Algo inédito numa pandemia. É verdade que durante as gripes aviária, suína, a internet já vinha cobrindo as informações, né? Mas o nível de informação, a quantidade de informação global que nós tivemos com essa crise do coronavírus realmente foi algo assim surpreendente. Tanto no noticiário, como também nas conversas pessoais, em famílias, o coronavírus tornou-se o tema predominante. Só se falava em coronavírus, só se fala em coronavírus, né? Uma outra característica que a gente pode destacar é a rapidez com que esse vírus se espalhou pelo mundo. A gripe espanhola, ela tem uma origem de disseminação por causa das movimentações da guerra, né? A mobilidade global que se desenvolveu por causa dos eventos da Primeira Guerra Mundial. Tanto a disseminação viral, como também até a taxa de infecções, que durante a gripe aviária e suína ainda foi bastante modesta, praticamente explodiu com o Covid-19. O processo todo foi favorecido pela globalização, que agora nós temos aviões, linhas aéreas de um lado para o outro, e nós vimos que em poucas semanas o vírus se espalhou praticamente no mundo inteiro. Um outro aspecto interessante foi o crescente temor e a perplexidade que acompanharam a pandemia. Medo, terror, como a gente lê na descrição de Lucas capítulo 21, que sobreviria em todas as nações, né? Perplexidade,
temor. Se muitos governos, no início da pandemia, ainda consideravam esse vírus inofensivo, que se formava a partir da China, em poucos dias essa atitude se transformou num clima de pânico, num ativismo de providências sem precedentes. Em Lucas 21, como nós dissemos, uma das características dos tempos finais é a perplexidade global e o medo, o temor diante dos eventos iminentes resultantes disso. Os tempos finais, antes do retorno do Senhor Jesus, serão de expectativa global e temerosa. Um evento totalmente inesperado se abateu sobre a humanidade com esse vírus, modificando assim, em poucos dias a vida, o cotidiano do globo, de todas as pessoas do mundo praticamente, né? Poucas semanas antes, falar de restrição de liberdade, restrição de reuniões, não combinavam no contexto de países democráticos. Foi tudo praticamente da noite para o dia. Sem longos processos ou sem desenvolvimentos preliminares. Foi tudo assim, bem rápido. Preste atenção, querido. Isso nos mostra que a situação atual, total, de toda a Terra pode mudar em instantes. A mudança foi muito rápido, chegou para a gente muito rápido. E muitas coisas podem ainda mudar de uma maneira muito rápida. Isso pode até se aplicar à liberdade religiosa. Tudo num piscar de olhos pode mudar. Vimos também que a crise do novo coronavírus fez com que vários países de diferentes continentes adotassem os mesmos padrões. Desde a Ásia e a Austrália, passando por alguns países na Europa, na África, até a América. Subitamente as pessoas ocuparam o mesmo barco, com os mesmos problemas, as mesmas ameaças. As pessoas se dispuseram até de renunciar de direitos de liberdade na luta contra a ameaça da pandemia. Isso também conduz a uma solidariedade global entre os povos. Ficou claro que de um dia para o outro pode parecer algum evento ameaçador, imprevisto, que conduz a uma situação de emergência e de ação estatal global a ser suportada por todos. Tal evento, também em outros contextos, será que não poderia de repente preparar o caminho para a ascensão daquele homem iníquo que a Bíblia chama de anticristo? O que eu queria analisar com você é essa situação. A emergência que causou essa comoção no mundo todo fez com que os cidadãos acabassem abrindo mão de algumas liberdades individuais em nome do bem comum. E se outras emergências continuarem aparecendo, fazendo com que os governantes tomem atitudes e ações cada vez mais de restrições. Então, a gente, quando olha na Bíblia a figura do anticristo, a gente costumava pensar como esse cara vai conseguir governar o globo, o mundo todo. E todas essas alterações que temos visto, né, do coronavírus, nós já podemos ver e sentir como essa preparação pode acontecer realmente para o anticristo reinar do dia para a noite. É muito rápido. Há anos já se conhecem as possibilidades de monitoramento que a comunicação digital traz consigo. Devido ao Covid-19, agora vários países estão passando a aplicar oficialmente esse monitoramento. Como que o anticristo vai conseguir ter o domínio global? Monitoramento digital. A gente tem visto isso acontecer agora nos nossos dias. Isso também inclui uma aceleração da coleta e compilação de dados e perfis digitais, com o fim de monitorar até as regras de circulação e contatos da população. Pela primeira vez também se lança a mão sistematicamente de drones para controlar a população. É compreensível que isso se destine a boas intenções, a interrupção da cadeia de infecção do vírus, mas com isso também aumenta a possibilidade de controle e restrição de liberdades individuais. Pode-se prever com bastante certeza que, em consequência disso, o monitoramento estatal, digital e eletrônico
também será aplicado de forma muito mais desinibida diante de outros cenários ameaçadores. Então essa é a realidade que nós vimos, né, durante a pandemia. Amanhã nós vamos terminar esse estudo complementando e tentando fazer esse link com o coronavírus e a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe.